Olá, meu nome é Omar, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, antes de mais nada, deem uma olhada no pronunciamento do Obama, feito no dia 17 deste mês. Good afternoon. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. É isso mesmo, galera. O Obama tem planos de reatar as relações diplomáticas com Cuba e está incentivando o Congresso a extinguir o embargo econômico contra este país. Sim, hoje nós vamos falar sobre o embargo econômico de Cuba. Vem comigo! Bom, como vocês já sabem, eu tenho uma opinião para expressar, mas eu não gosto de ficar só no campo opinativo. Então, vamos àquela velha contextualização histórica. Durante as explicações, eu vou passando a minha opinião sobre o tema. É claro que eu não vou esgotar todos os fatos históricos referentes ao assunto. O que eu vou fazer aqui é um resumo com os principais acontecimentos que ajudam a entender essa situação. Seres humanos, não é legal falar sobre o embargo econômico de Cuba sem contextualizar duas coisas. Uma delas é a história do comunismo. A outra contextualização importante é a famigerada Guerra Fria. E aí, Omar, você vai dar a sua opinião sobre comunismo, cara? Galera, olha só, eu não vou trabalhar o conceito de comunismo dentro de uma abordagem teórica. Neste vídeo aqui, eu vou abordar o comunismo dentro de um ponto de vista histórico, sem entrar em detalhes conceituais. Mas calma, não se preocupem, eu ainda vou fazer um outro vídeo explicando o comunismo dentro de um ponto de vista teórico, e aí nós vamos fazer uma investigação se o Brasil realmente sofre uma ameaça de revolução socialista. Mas eu sei que você está curioso. De antemão, eu já vou adiantar aqui, na minha opinião, o comunismo é um regime utópico e inexequível. Mas como eu já falei, nós vamos ter um outro vídeo explicando o porquê desse regime ser inaplicável. Agora nós vamos nos focar na historicidade desse conteúdo, que é para dar uma base contextual para entendermos esse embargo de Cuba. Bom, tudo começa lá no século XIX com o surgimento das teses de comunismo, apresentadas por Karl Marx e Friedrich Engels. A esta altura do campeonato, eu espero que você já saiba que comunismo não é a mesma coisa que socialismo, né? Você já está ligado nisso. Comunismo é um objetivo a ser alcançado através de uma revolução socialista, uma ditadura do proletariado. Ou seja, o comunismo é um fim e o socialismo é um instrumento para alcançar essa finalidade. Essas ideias se espalharam pelo mundo e chegaram lá no Império Russo, influenciando assim uma série de revoluções contra o regime czarista, que era governado há mais de 3 séculos pela dinastia dos Romanov. Putz, lembrei daquele filme da Anastácia, aquele filme da Disney. Enfim, depois de várias revoluções sangrentas, e quando eu digo sangrentas é para você imaginar muito sangue mesmo. Então, depois dessas revoluções, Vladimir Lenin chega ao poder com o Partido Comunista dos Bolcheviques, em 8 de novembro de 1917. Lenin ficou só 5 anos no poder. Em 1922, ele sofreu um derrame cerebral e a sua frágil condição de saúde abriu espaço para que Joseph Stalin assumisse o poder no regime socialista. Como vocês sabem, Stalin vai governar a União Soviética por várias décadas até a sua morte em março de 1953. Meu brother, o socialismo de Stalin é marcado por uma série de genocídios. Os historiadores divergem em números, né? Eles apontam aí entre 10 milhões e 20 milhões de mortes, alguns apontam até mais. Porém, nenhum deles estipula menos de 9 milhões de mortes entre o período de 1921 a 1953. Olha, para você ter uma noção, essa quantidade de mortes dá para dizimar toda a população de Portugal fácil. Aí já deve ter uma galera assistindo o vídeo aqui dizendo: ai, mas Stalin deturpou Marx. Meu brother, quando eu fizer aquele vídeo sobre a parte conceitual do comunismo, aí sim nós vamos entrar naquele velho debate se Stalin deturpou Marx, se Mao Tse Tung deturpou Marx, se esses regimes socialistas tiranos, ditatoriais, intolerantes deturparam Marx ou não. Por ora, vamos deixar esses aspectos teóricos de lado e vamos nos focar na historicidade. E a história nos diz que o regime socialista soviético foi brutalmente sangrento, intolerante e antidemocrático. Então, aqui no mundo ocidental capitalista,
o comunismo passou a ser visto como uma coisa muito assustadora, porque ele surgia de uma revolução sangrenta e transformava o status quo da sociedade. Sem contar que esses milhões de mortes tiram qualquer possibilidade disso aí ser considerado um regime democrático, né? Lembrando, mais uma vez, eu não estou falando do comunismo teórico de Marx. Estou falando do socialismo real, factual, histórico, que verdadeiramente aconteceu na antiga União Soviética. E se você é um esquerdinha fanático, extremista, não vem chiar não, tá? O que eu tô falando aqui tá baseado em milhões de mortes. Ai, meu Deus. Esse vídeo aqui vai render uma série de comentários extremistas aqui na barra de comentários. Eu já sei que esses comentários vão aparecer. Mas, mano, se você é um cara extremista, se você é apaixonado por ideologia e vai começar a me julgar, me chamar de coxinha ou sei lá, até de petralha, eu sugiro que você dê uma olhada neste vídeo aqui, que aí vai ajudar você a compreender a minha posição quanto a essa questão de paixão ideológica e vai evitar que você me faça um julgamento equivocado. Muito bem, avançando um pouco no tempo, nós chegamos nessas figuras aí, os ditos vilões da Segunda Guerra Mundial. É aqui que nós vamos conectar essa contextualização sobre o comunismo da União Soviética, passando pela Segunda Guerra Mundial e ligando tudo isso à Guerra Fria. Então, imagina aí aquele cenário da Segunda Guerra Mundial, a Europa pegando fogo e os cientistas desses países pesquisando pesado para descobrir novas tecnologias para a produção de armas de destruição em massa. E então, nos bastidores dessa bagaceira, nós chegamos no Projeto Manhattan, que surgiu em 1940. Trata-se de um projeto de pesquisa e desenvolvimento que produziu as primeiras bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial e envolveu ali Estados Unidos, Canadá e o Reino Unido. Ao meu ver, o Projeto Manhattan é o ponto de partida para a Guerra Fria, que vai acontecer um pouquinho mais tarde, assim que acabar a Segunda Guerra Mundial. Até porque a tecnologia da bomba atômica que vai aquecer essa disputa por poder bélico entre as duas potências que vão emergir após o término da Segunda Guerra Mundial, que é os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Depois de alguns anos de pesquisa e muito trabalho de espionagem, os cientistas do Projeto Manhattan reuniram tecnologia necessária para produzir as primeiras bombas atômicas. Mas lembre-se, nós ainda estamos falando das bombas atômicas à fissão. O primeiro teste com bomba nuclear aconteceu no dia 16 de julho de 1945, no estado do Novo México, e foi o chamado Teste Trinity. Essa bomba explodiu com uma energia de cerca de 20 quilotons de TNT. Meus amigos, em menos de um mês após esse teste Trinity, os Estados Unidos lançou as bombas de Hiroshima e Nagasaki. A bomba de Hiroshima tinha cerca de 12,5 quilotons de TNT e ela dizimou cerca de 80 mil pessoas instantaneamente. Beleza, com o término da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos algumas coisas positivas e várias coisas bem negativas. Os pontos positivos foram o surgimento da ONU e o processo de descolonização de vários países da África e da Ásia. Dê uma olhada nesse mapa e você vai ver que em 1945, Portugal, França, Reino Unido e Holanda ainda mantinham dezenas de países do Hemisfério Sul sob um regime, sob um controle colonialista. Aos poucos, esses países foram adquirindo sua independência e isso foi muito positivo para o mundo pós-moderno. A parte negativa do fim da Segunda Guerra Mundial foi a Guerra Fria propriamente dita. O que foi bem irônico, diga-se de passagem, porque o mundo estava respirando ares de esperança, sabe? Aquela Segunda Guerra Mundial tinha acabado, as pessoas estavam esperando que coisas boas acontecessem no mundo. Nós sabemos que os Estados Unidos é um país extremamente capitalista e a antiga União Soviética era um regime socialista desde 1917. É aqui que a cobra da Guerra Fria começa a fumar. Porque de um lado nós temos uma superpotência capitalista com ambições imperialistas e do outro lado nós temos uma superpotência socialista com a intenção de revolucionar o mundo inteiro. Dá-se início a um período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. E esses conflitos têm uma natureza política, militar, tecnológica, econômica e ideológica, acima de tudo, ideológica.
Em resumo, são dois grandes governos disputando para ver quem é que vai mandar nessa porra toda. Pois é, a Segunda Guerra Mundial acabou e a Alemanha foi dividida. Olha aí no mapa. Essa parte verde ficou sob a administração da Inglaterra, a parte azul da França, a parte laranjada dos Estados Unidos e a parte vermelha ficou com os soviéticos. O problema é que Berlim fica exatamente nessa parte vermelha aí do mapa, bem no território da União Soviética. E os soviéticos queriam Berlim toda só para eles, mas os Estados Unidos, é óbvio, não abriram mão e também quiseram uma parte da cidade. Agora vocês estão vendo um mapinha com a divisão da cidade de Berlim. Esse cabo de guerra entre as duas superpotências foi gerando um clima de tensão ao redor do mundo inteiro. Afinal de contas, o mundo já conhecia o terror de uma guerra com bombas nucleares. Essa disputa ficou ainda mais tensa no ano de 1949. Foi quando a União Soviética conseguiu alcançar a tecnologia para produzir a sua primeira bomba nuclear à fissão. E essa bomba tinha cerca de 22 quilotons de TNT. Seres humanos, essas buscas por tecnologia envolviam um trabalho bem sério de espionagem. E isso é muito interessante. Pena que eu não tenho tempo aqui para detalhar tudo isso. Em 1952, os Estados Unidos deram um passo à frente nessa corrida armamentista e desenvolveram a sua primeira bomba de hidrogênio. Ela tinha cerca de 10,4 megatons. Aqui a gente já deixou de falar de bombas à fissão, com quilotons, e estamos falando de bombas de hidrogênio com megatons. Em 1955, a União Soviética também conseguiu desenvolver a sua primeira bomba de hidrogênio. Mas o seu maior triunfo veio em 1961, quando eles desenvolveram a bomba mais potente da história. Estamos falando da Tsar Bomba, com 57 megatons de TNT. Para você ter uma noção, aquela bomba que foi jogada lá em Hiroshima tinha cerca de 12,5 quilotons de TNT e ela matou cerca de 80 mil pessoas instantaneamente. Ou seja, a Tsar Bomba era cerca de 4.000 vezes mais poderosa que a bomba de Hiroshima. Cara, essas bombas de hidrogênio são poderosas o suficiente para acabar com um país inteiro numa fração de segundos. Essa corrida armamentista com bombas de hidrogênio gerou um medo inevitável nas populações do mundo inteiro, até naqueles países que não estavam envolvidos diretamente com a Guerra Fria. Afinal de contas, essas superpotências criaram um poder bélico para destruir o mundo inteiro, assim, de uma forma instantânea. Nesse contexto da corrida armamentista, duas alianças militares se formaram, ou seja, grupos de países se uniram. Do lado dos Estados Unidos nós tivemos a OTAN e do lado da União Soviética nós tivemos o Pacto de Varsóvia. Tinha também um terceiro bloco com os países neutros, era o chamado Movimento Não Alinhado. Literalmente, vários países envolvidos nessa Guerra Fria foram divididos e repartidos entre União Soviética e Estados Unidos. É o caso lá da Coreia, onde a parte norte do país ficou com os soviéticos e a parte sul ficou com os americanos. Pois é, e por causa dessa divisão geopolítica, aconteceu a Guerra da Coreia entre 1950 e 1953. Diga-se, essa disputinha ideológica separa esse povo em duas partes até hoje. A Guerra Fria gerou vários conflitos isolados ao redor do mundo. Além da Guerra da Coreia, nós podemos citar a Revolução Húngara, a Guerra de Suez e a Guerra do Vietnã. Esses conflitos foram isolados, mas receberam patrocínio bélico das duas grandes superpotências, cada uma favorecendo seus próprios interesses ideológicos, é claro. Em 1949, a China também sofreu uma revolução socialista e Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China. Só tem um detalhe, essa revolução socialista da China conseguiu ser ainda mais escrota que a Revolução Russa. Entre 1949 e 1961, cerca de 2 milhões de pessoas foram simplesmente executadas, foram mortas, simplesmente por serem contra o regime comunista que estava sendo imposto lá. Sem contar que cerca de 45 milhões de pessoas morreram de fome. É isso mesmo, meu amigo, morreram de fome. Então,
A essa altura do campeonato, você já deve ter percebido que eu tenho asco dessas revoluções comunistas. Lembrando mais uma vez que eu não estou falando do comunismo dentro de um ponto de vista teórico, eu não estou aqui no mundo das ideias. Eu estou falando da coisa prática, real, que aconteceu e acontece até hoje. Se você apoia essas revoluções comunistas, se você dá o seu aval para todos esses milhões de mortes dentro do governo do Stalin, esses milhões de mortes dentro do governo de Mao Tse-tung, eu tenho uma coisa para te dizer. Você é doente, você tem uma mente de sociopata. Veja bem, eu não estou condenando o pensamento da esquerda. Existem excelentes ideias na social-democracia e ideias melhores ainda no liberalismo social. Inclusive, essas ideias são usadas em governos de primeiríssimo mundo e eu endosso várias delas. O que eu estou condenando aqui é esse raciocínio comunista, extremista, revolucionário, matador, que é totalmente fantasioso e inexequível. Olha, e eu reitero aqui o meu compromisso em fazer um outro vídeo explicando o porquê da inaplicabilidade do comunismo. Isso, aí eu vou entrar no conceito teórico e explicar quais são as falhas, qual é a incoerência deste pensamento. Pois bem, sob forte influência da União Soviética e pegando embalo com a recém-formada República Popular da China, várias revoluções comunistas começaram a acontecer em vários lugares do mundo. Finalmente, é aqui que a nossa contextualização chega lá na ilha dos famigerados charutos. Fulgêncio Batista era um ditador que apoiava o governo dos Estados Unidos. Batista pode não ter matado tantas pessoas quanto Stalin, mas também era um ditador de merda. E é aqui que a gente vê que na Guerra Fria não tinha esse lance do bonzinho contra o malzinho. Os dois lados eram obcecados por poder e faziam o que fosse necessário para garantir mais influência e controle político. Isso aí mostra a hipocrisia do governo dos Estados Unidos, porque eles criticavam as ditaduras socialistas, mas apoiavam algumas ditaduras aqui na América, inclusive a ditadura de Fulgêncio Batista lá em Cuba. Uma ressalva aqui, essa hipocrisia existe dos dois lados. Pois os soviéticos criticavam o imperialismo americano, só que eles não tinham senso crítico para enxergar a brutalidade das milhões de mortes que aconteciam dentro do próprio regime deles. Na verdade, não importava se era ditadura. Para essas duas superpotências, o que realmente contava era o poder. O que eles realmente queriam era o apoio de outras nações para que eles pudessem executar essa dominação mundial, independente se a nação fosse uma ditadura ou uma democracia. O que importava era receber esse apoio. Enfim, Batista recebeu apoio político e econômico dos Estados Unidos entre os anos de 1952 e 1959. E essa aliança entre Cuba e Estados Unidos só não continuou porque um tal de Fidel Castro se aliou com um tal de Che Guevara. Juntos, eles fizeram uma grande revolução armada e derrubaram a ditadura de Batista, para iniciar assim a ditadura de Fidel Castro. Sem perder tempo, em 1959, Fidel Castro, o novo ditador cubano, estabeleceu a estatização das indústrias e fez uma profunda reforma agrária. Nessa época, o presidente dos Estados Unidos era o Eisenhower. E é lógico que ele ficou louco, né, quando aconteceu aí uma revolução socialista bem ali debaixo do nariz dele, no quintalzinho dos Estados Unidos. Eu acabei de me lembrar de uma aula de geografia que eu tive em 1999 com a professora Josélia. Saudosa professora Josélia. Um beijo para você, professora. Suas aulas estão guardadinhas na memória até hoje. Voltando para a nossa contextualização, Eisenhower tomou 3 importantes medidas bem ali no finalzinho do seu governo. Primeira medida. No dia 6 de julho de 1960, o presidente Eisenhower reduziu, com a ajuda do Senado, ele reduziu em 700 mil toneladas a importação de açúcar cubano. De tudo que os Estados Unidos consumiam de açúcar, 1/3 vinha lá de Cuba. Segunda medida. No dia 19 de outubro de 1960, o presidente Eisenhower fez o esboço desse embargo econômico que dura até hoje. Então olha lá, o esboço desse embargo econômico que nós estamos falando agora surgiu no dia 19 de outubro de 1960. A terceira medida de Eisenhower aconteceu no dia 3 de janeiro de 1961, bem no finalzinho do mandato dele.
foi quando ele cancelou definitivamente as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba. O mandato de Eisenhower acabou e o presidente Kennedy assumiu os Estados Unidos no dia 20 de janeiro de 1961. Só um detalhe, as coisas pioraram depois que o Kennedy assumiu o governo. Com apenas 15 dias no poder, Kennedy ampliou esse embargo econômico contra Cuba. Em seguida, ele autorizou uma investida militar para invadir Cuba. Isso daí foi o maior fiasco nas relações diplomáticas entre esses dois países. Tinha um monte de cubanos que não apoiavam a ditadura de Fidel. Eles eram apoiadores do antigo ditador Fulgêncio Batista, então eles se refugiaram lá em Flórida. Então o presidente Kennedy recrutou 1.400 exilados desses cubanos que estavam lá na Flórida e fez um treinamento militar com eles, juntamente com a CIA. Na sequência, preparou uma investida armada contra o ditador socialista. Esse evento ficou conhecido como a Invasão da Baía dos Porcos. Dá uma olhadinha no mapa aí, você vai ver que eles invadiram a parte sul da ilha, só que o tio Sam subestimou o poder militar de Fidel. Essa operação militar aconteceu no dia 17 de abril de 1961 e foi um grande fiasco americano. Foi um verdadeiro fracasso. Os irmãos Castro triunfaram e puderam celebrar sua vitória contra o adversário capitalista. Bom, como eu acabei de explicar aqui, os Estados Unidos fizeram um embargo econômico, um boicote econômico. E, mais do que isso, eles entraram em Cuba, eles tentaram invadir o país com uma força armada. É claro que a União Soviética não ia ficar quietinha assistindo tudo isso, A agressividade dos Yankees fez com que Nikita Khrushchev estreitasse os laços, estreitasse as relações políticas e militares com Fidel Castro. Seres humanos, olha só, eu vou ser bem direto aqui. Invadir Cuba com uma força militar foi a pior coisa que o Kennedy poderia ter feito, porque além de perder essa batalha, isso daí deu um gás discursivo para o Fidel se pintar de bom moço oprimido pelos malvados imperialistas. Sim, o presidente Kennedy ajudou Fidel Castro a ficar ainda mais popular em Cuba. Sim, o presidente Kennedy, com essa investida militar, ajudou o regime socialista a ficar ainda mais consolidado na ilha cubana. Bom, esse episódio da invasão da Baía dos Porcos aconteceu em abril de 1961. Isso aí aumentou a tensão entre Estados Unidos e União Soviética, o que acabou favorecendo um encontro diplomático em Viena, em junho de 1961. Pois é, o presidente Kennedy e Nikita Khrushchev se encontraram em Viena, lá em junho de 1961, para discutir essa questão da invasão da Baía dos Porcos, a Guerra de Suez e, acima de tudo, resolverem um impasse sobre essa questão da divisão da cidade de Berlim. Bom, os soviéticos estavam putos. E aí você vai me perguntar, Mauro, por que os soviéticos estavam putos? Bom, eles estavam putos porque mais de 3 milhões de alemães já tinham migrado, eles tinham saído da Berlim socialista e eles tinham fugido, ido lá para Berlim capitalista. Simplesmente os alemães não queriam um regime socialista, eles não queriam ficar ali naquela parte socialista da cidade. No final das contas, esse encontro diplomático não serviu para nada e no dia 13 de agosto de 1961, a União Soviética construiu o Muro de Berlim. E vocês não viram, mas tem uma coisinha fofa gravando vídeo comigo bem aqui. Mais novo integrante aqui do esquema. Fala oi pra câmera, fala. Não? Fala oi. Ah, meu Deus do céu. Então fica aqui, quietinho. Depois que construíram o Muro de Berlim, os soviéticos começaram a fuzilar todos os alemães que tentavam fugir da Berlim socialista e migrar lá para Berlim capitalista. Avançando para 1962, especificamente no dia 23 de março de 1962, o presidente Kennedy aumentou ainda mais esse embargo econômico contra Cuba e ainda fez mais investidas. Eles colocaram mísseis, lançadores de mísseis nucleares lá na Turquia, pertinho da Rússia. Em resposta, Nikita Khrushchev colocou lançadores de mísseis, adivinha onde? Lá na Ilha dos Famigerados Charutos, lá em Cuba. Beleza! Quando foi em meados de outubro de 1962, um avião dos Estados Unidos, espião, estava sobrevoando ali
E eles puderam ver que tinha esses lançadores de mísseis lá em Cuba. Isso daí gerou uma tensão tremenda. Eles ficaram com ali os nervos à flor da pele. E mano, quase que a Terceira Guerra Mundial estourou ali em outubro de 1962. Galera, as décadas de 50, 60, 70 e 80 foram marcadas por esse conflito, por essa tensão da Guerra Fria, por vários conflitos isolados. E isso daí dividiu o mundo entre pró-comunistas e anticomunistas, pró-capitalistas e anticapitalistas. Isso foi uma coisa muito séria, uma tensão muito grande, porque uma guerra apocalíptica poderia acontecer a qualquer momento. Essas revoluções socialistas ficaram muito populares no mundo, né? Falar de comunismo ali era uma coisa tensa e ao mesmo tempo apaixonada. É apaixonado até hoje, né? Mesmo a pessoa sabendo que isso fracassou, você ainda encontra várias pessoas ainda hoje cheias de paixão ao falar de comunismo. Então, na América Latina, surgiram vários regimes ditatoriais, golpes militares, com o propósito de combater, né, com esse discurso de combate aos regimes socialistas. Em 1954 teve um golpe militar na Guatemala. Em 1964 teve um golpe militar em um país grandão, assim, sabe? Tupiniquim. E em 1973 teve um outro golpe de Estado lá no Chile, com um tal de Pinochet. Todos esses regimes militares que eu citei aqui, eles surgiram com esse discurso de fortalecer a nação, de se precaver contra revoluções comunistas, e é claro que receberam ajuda financeira, militar, ideológica dos Estados Unidos. Não, eu não estou apoiando, nunca apoiei e não vou apoiar a ditadura militar no Brasil. Eu sou totalmente contra revoluções socialistas, mas não vou botar a minha mão no fogo, não vou defender uma outra porcaria só porque ela é uma porcaria opositora ao regime socialista. Ditadura é tudo uma bosta, independente se ela é uma ditadura fascista ou comunista. Na verdade, o que era para ter acontecido ali na década de 60 era o fortalecimento da democracia brasileira. Infelizmente, isso não aconteceu. Vamos avançar agora para a década de 70, especificamente no ano de 1972, quando a China deixou de apoiar a antiga União Soviética e se aliou aos Estados Unidos. Bom, nós sabemos que a antiga União Soviética entrou em um total colapso econômico no finalzinho da década de 80. E esse fracasso econômico da antiga União Soviética culminou com a queda do Muro de Berlim exatamente no dia 9 de novembro de 89. O passarinho já estava vivo com 3 aninhos de idade. Aí, durante a década de 90, esse embargo econômico de Cuba virou uma lei nos Estados Unidos. Eu sou totalmente contra a ditadura cubana, mas eu sou a favor do fim do embargo econômico de Cuba. Por quê? Porque ele é um símbolo dessa Guerra Fria, de toda essa contextualização que eu acabei de fazer no vídeo. Esse embargo traz consigo um ódio ideológico que nunca deveria ter existido na história da humanidade. E agora eu vou dizer algumas coisas um pouco mais polêmicas aqui. Vou deixar bem claro que os Estados Unidos da América não vai ganhar absolutamente nada com esse embargo. O tio Sam não vai ter vantagem econômica. É isso mesmo que você ouviu. Os Estados Unidos não dependem de Cuba. Por outro lado, nesse mundo onde a União Soviética deixou de ser uma superpotência, Cuba precisa sim do apoio dos Estados Unidos. Com o fim do embargo, Cuba vai se beneficiar economicamente. Mas aí você vai me perguntar, será que o fim do embargo vai levar a cabo, vai dar um fim nessa ditadura dos irmãos Castro lá? Não, isso não vai acontecer. Direitos humanos e liberdades individuais são conquistas que os próprios cubanos têm que conquistar por eles mesmos. A história recente já nos mostrou que a política intervencionista dos Estados Unidos nunca foi capaz de trazer democracia em nenhum dos países que eles invadiram. Afinal de contas, democracia é uma coisa que surge de dentro para fora e não vem de fora para dentro. A conquista da democracia tem que vir dos próprios cubanos, é uma manifestação, é uma iniciativa deles mesmos. E aí você está se perguntando, se os Estados Unidos da América não vai ganhar nada com isso, por que será que o Obama está interessado em reatar, em estabelecer novamente uma relação diplomática com Cuba? A resposta é muito simples. Voto, meu compadre.
O Barack Obama tem o interesse de garantir a sua reeleição em cima dos milhões de votos dos americanos que têm origem latina. Agora, veja bem, assim como eu, você tem todo o direito de detestar e repugnar esse regime ditatorial que acontece há várias décadas lá em Cuba. E aí, por causa dessa sua aversão ao socialismo, você faz bico, fica fazendo, sabe, rejeição a essa abertura comercial. Mas mano, para de palhaçada, porque você está sendo ridículo ao fazer isso. Cuba não é só socialismo. Cuba também é um povo. E esse povo vai se beneficiar com essa medida diplomática, eles vão se beneficiar com essa abertura comercial. É claro que não vai ser um benefício que vai chegar no nível das liberdades individuais, mas pelo menos é um benefício econômico, né? Então deixa de ser mocorongo, deixa de ser atrasado e abra mão, né? Faça um discurso favorável a isso, porque isso é um esforço diplomático válido. O Olavo de Carvalho disse que o fim do embargo econômico vai fazer com que Cuba se transforme numa potência econômica e logo logo eles vão se armar até os dentes. Não é novidade para ninguém que esse velho sofre de uma esquizofrenia comunista, né? Ele enxerga comunista em todo mundo que faz um discurso de esquerda. E ele vive com a cabeça lá na década de 60, ele tem aquele medo, aquela paranoia da corrida armamentista até hoje. Cara, essa tensão bélica da Guerra Fria ainda existe, mas ela não tem nada a ver com o que já foi antes, né? Isso daí tá bem amenizado, já tá bem controlado, até porque, mano, a Rússia, a antiga União Soviética, já provou por A mais B que foi um verdadeiro fracasso. Sim, ainda existem comunistas alucinados com mentalidade revolucionária espalhados por aí. Mas calma, meu amorzinho, eles não vão explodir os Estados Unidos, eles não têm mais poder para isso. Pise os seus pezinhos aqui no século XXI e para de alimentar essas paranoias do astrólogo que tá com a cabeça lá na década de 60 ainda. O Obama está fazendo uma proposta diplomática que vai beneficiá-lo na conquista de votos, e, acima de tudo, vai beneficiar o povo de Cuba. Portanto, deixe essa rixa ideológica de lado e passe a pensar um pouquinho mais no bem-estar da população deste país. Ai, cara, eu tô cansado. Fazer o roteiro foi exaustivo, gravar o vídeo foi exaustivo. Tenho certeza que vai ser ainda mais exaustivo fazer a edição agora. Mas, bom, eu joguei aí algumas informações históricas para você. Se a minha opinião não lhe foi útil, espero que pelo menos essa contextualização tenha servido para você criar uma consciência, né? Fazer um compilado do que foi mais ou menos aí a história do comunismo na prática, envolvendo a Segunda Guerra Mundial, passando por Cuba e esses conflitos que aconteceram, até uma leve pincelada sobre o que aconteceu aqui no Brasil, né? Lá em 1964. Então, a mensagem de hoje era essa. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e falou!